E se eu te dissesse que as pedras do Templo de Salomão nunca tocaram uma lâmina? E se o que moldou o sagrado não foi martelo, não foi cincel, mas sim o olhar de uma criatura invisível? Na construção do templo, o ferro foi proibido e nenhum barulho, ferramenta, absolutamente nada se ouviu na construção. Porque o ferro é arma de guerra e o templo era a casa de paz. Mas como cortar a rocha sem feri-la? Pedras que chegam a 30 metros de comprimento para uma construção sem fazer barulho, e se até hoje a engenharia não tem nem explicação, nem ferramenta para tal lapidação. É aí que entra o Shamir, o ser tão pequeno quanto um grão de cevada, que continha dentro de si um poder impossível. Segundo o Talmud, bastava que o Shamir passasse por uma pedra e ela se rasgava em dois, perfeitamente, sem poeira, sem estilhaço, sem violência. O Shamir não nasceu no tempo dos homens. Ele foi criado por Deus, segundo os sábios, no crepúsculo do 6º dia da criação, aquele momento chave, exato, entre o fim do dia e o nascer do Shabat, quando o mundo natural se curva diante do sobrenatural. Nesse mesmo instante, nasceram outras realidades místicas, como o cajado de Moisés, o fogo, os espíritos caídos, como a jumenta de Balaão que falou e a coluna de nuvem que guiou Israel no deserto. Seres e objetos que não obedecem à física, mas ao propósito. Alguns sábios diziam que o Shamir era um animal, outros que era uma pedra verde, mas estudiosos modernos propõem algo ainda mais profundo. E se o Shamir fosse uma fonte de radiação alfa? Algo tão poderoso que precisava ser guardado em chumbo, envolto em lã e farelo, para que não destruísse tudo ao seu redor. Pense nisso. Uma energia invisível que descolore gemas, rasga diamantes, penetra madeira e pedra sem jamais ser vista. Seria isso um milagre? Ou uma ciência divina ainda incompreendida? Nem mesmo o rei Salomão sabia onde encontrá-lo. E Salomão era o homem mais sábio do mundo. Mas a sabedoria humana tem limites. Então ele consultou o reino invisível, falou com espíritos, interrogou até o rei dos espíritos e descobriu que Shamir estava com uma ave misteriosa, chamada de Dukfat, mencionada essa ave em Levítico, uma criatura que o anjo do mar havia encarregado de guardar o seu poder. Salomão então capturou, e o Shamir ergueu um templo sem armas, sem barulho, só com silêncio e santidade. Depois da destruição do 2º templo, o Shamir desapareceu, porque aquilo que é criado para um propósito sagrado não sobrevive num mundo que esqueceu o sagrado. Assim como o maná cessou, assim como o cajado foi escondido, o Shamir foi retirado da terra, não porque falhou, mas porque cumpriu o seu papel. Mas se o Shamir não desapareceu, se ele ainda apenas espera o tempo, espera o altar, espera corações lapidados pelo arrependimento, talvez o Shamir esteja adormecido no invisível, esperando o momento em que a terra clamará por santidade outra vez. E quando o 3º templo for erguido, não será por máquinas, nem por engenheiros, mas por aqueles que carregam olhos, como o Shamir, capazes de discernir o oculto, separar o sagrado, cumprir um propósito que os homens esqueceram, mas o céu jamais apagou. Prepare-se, o olhar que rasga pedras pode estar prestes a abrir os céus.